João 14, 27. Vamos lá. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Feche os olhos. Vamos agradecer ao Pai. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui para compartilhar a Tua palavra. Aquilo que o Senhor revelou em mim, Pai, no estudo das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa trazer aqui no coração de cada pessoa. Sabemos, Deus, que o Teu Espírito Santo traduz em nosso coração a mensagem. O Teu Espírito Santo nos ensina, nos lembra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O Teu Espírito Santo nos consola, Ele que traz o conforto, Ele que gera paz. E por isso, Deus, que venhamos ter essa relação contigo na pessoa do Espírito Santo. Nos ajude a priorizar. Que nessa mensagem venhamos entender o real propósito da paz verdadeira e que isso possa fazer parte de nós. Que nós venhamos negar essa paz que o mundo promete, que essa paz falsa, e que venhamos aceitar a paz verdadeira produzida através do Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nesse estudo, nessa escola de discipulado. Queremos ser Seus discípulos, Pai. Queremos aprender com o Teu Espírito Santo. Então venha nos ensinar nessa noite, para a honra e glória do santo nome. Bom, paz. A palavra paz, geralmente ela está associada a equilíbrio. Equilíbrio, estabilidade. Porque tudo aquilo que provoca desarmonia, né? Tá todo mundo tocando dentro do campo harmônico, tudo bonitinho. Aí, de repente, o Rafael dá um sol sustenido no campo harmônico de dó. Aí desafina e erra tudo. Ele provocou uma desarmonia. Perdeu o equilíbrio. Perdeu a paz. Pelo menos a paz sonora, né? Então, quando a gente fala de paz, está relacionado a equilíbrio. Então, quando Jesus e os judeus chegam uns para os outros, o que eles falam? Shalom. Né? Ou seja, a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Então, o significado da paz vem disso, de equilíbrio. E quando a gente lê esse texto, Jesus começa a falar assim, olha, eu deixo-vos a paz. A minha paz, ou seja, a paz que eu tenho, eu vos dou. E no contexto desse texto aqui, Jesus está prometendo o Espírito Santo, o Consolador. Então, peraí, ele está falando que vai embora, porque ele cumpriu seu ministério terreno, e ele vai deixar outro igual a ele, que é o que a gente conhece como a segunda pessoa da Trindade, da Triunidade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele está deixando o Espírito Santo para habitar conosco. Aquele que é semelhante a mim, esse vos ensinará, vos conduzirá a toda a verdade, vos lembrará de todas as coisas que eu tenho ensinado, e ele será o Consolador. E através da comunhão que você ter com este Espírito, você produzirá paz no seu coração. Então a paz está atrelada ao Espírito de Deus que está em nós. Mas se nós não relacionarmos com Ele, logo não teremos. Podemos ter o Espírito, mas talvez não paz. Porque ela depende e ela é fruto desta relação. Então, começamos a entender que existe uma paz verdadeira que veio de Deus para nós, através de Jesus Cristo, que deixou o Espírito Santo para habitar em nosso coração. Mas existe também a paz que o mundo oferece. A falsa paz. A paz que engana. A paz temporária. E para explicar isso melhor, eu gostaria de fazer uma comparação de como a vida funciona e como é a paz que o mundo quer nos dar. Imagine que você terminou os seus estudos, ou de repente saiu dos estudos antes de terminá-los, e você arruma um serviço, né? Especialmente aqui para os homens. Aí você arruma lá, como você não tem qualificação para nada, você vai virar um servente de pedreiro. Porque eu não tenho formação em administração, não tenho formação em nada, tal. Então,
surgiu uma vaga lá, um bico para você fazer de servente de pedreiro. Ô, gente, eu já trabalhei muito, viu, de servente de pedreiro. Hoje eu estou no escritório, mas eu já carreguei cimento, já carreguei tijolo. Aí, beleza, você é convidado a trabalhar de servente de pedreiro. Você precisa de uma grana e você quer ir lá. Quando você chega lá, o pedreiro fala, ó, a gente vai preparar uma marceira aqui. Aí você fala, tá tudo bem, vamos lá. Aí ele enche meia lata de areia e fala, pode levar. Aí você pega e você começa a subestimar aquilo. Poxa, tá leve, pode encher esse negócio aí. Só que, quando você pede ele para encher, ele fala, você quer que enche mesmo? Pode encher, esse trem tá leve, eu consigo levar. Aí ele enche até a boca da lata. Aí você coloca ela na cacunda, né? Quando você coloca para levar, você descobre que tem que andar 200 metros até a porta da obra. Aí você anda com aquilo nas costas. Quando você chega na porta da obra, você descobre que a casa que você vai reformar, você tem que subir 30 degraus. Aí você com aquilo nas costas sobe 30 degraus. E depois você tem que andar mais 10 metros para jogar areia onde deveria jogar. Aí você anda mais 100 metros. Eu acho que só de imaginar já ficou cansativo. Aí você, inexperiente, leigo, chega para o pedreiro, graças a Deus terminei, está aqui a lata. Ele, opa, terminou não. A maceira precisa de 5 latas de areia, 5 latas de brita, um saco de cimento de 50 quilos e mais 1,5 lata de água. Então você tem que fazer esse trajeto e voltar, meu amigo, umas 12 vezes mais ou menos. A vida é assim. A gente costuma subestimar ela. Isso é fácil. Porque a gente que ainda está morando com os pais acha que tudo surge do nada. Você levanta de manhã, tem uma broa. A broa brotou assim. Ninguém foi lá, fez ela. Claro que não. Você chega, abre a geladeira, uau, tem uma Coca Zero. Ela surgiu do nada, ninguém teve que trabalhar para comprar e ter dinheiro para colocar aquilo na geladeira. Quando você aperta o interruptor, acende a luz, uau, tem eletricidade nessa casa. Só que quando você vai viver a vida por você, porque você sai da casa dos seus pais, ou você resolve casar, você começa a descobrir que as coisas têm um preço. Você começa a descobrir que as coisas não são tão fáceis quanto você imaginava. Porque a sua vida era subsidiada pelos seus pais. O pãozinho que chegava na mesa era comprado pelos seus pais. A roupa que você vestia era comprada pelos seus pais. A Netflix que você assistia era paga a assinatura pelos seus pais. Uau! Então a vida é assim. A gente fala, essa lata aí pode encher aí, meu amigo. Braço do pai aqui, ó. Ó o bispos, ó. Joga aí. Depois que você descobre que você tem que ir lá 10 vezes, você fala, não pode colocar menos dessa vez. Porque você começa a entender como as coisas funcionam. Só que é assim que a vida funciona. Só que agora, diante das dificuldades da vida, o mundo começa a oferecer a paz que ele tem para te dar. Porque aquele cara que é servente, ele começa a ver que não é fácil o trabalho. Aquele dinheiro que ele recebe no final de semana ou no final do mês, não é tão fácil assim. Você tem que batalhar duro para aquilo. Aí ele começa a entender porque o Jurandir, o Zé, o Tião, que são os pedreiros, né, que estão gerenciando a obra lá. Aí ele começa a entender porque o cara toda hora vai no boteco e toma uma pinga. Ele começa a entender porque que o Zé fuma quase uns 10 cigarros por dia. Porque o Zé está procurando um alívio temporário para a dor dele. Ele está procurando um alívio temporário para o sofrimento dele, para a vida difícil. Porque a gente achou que era fácil. Só que a vida, quando ela começa a nos contrariar, a gente começa a pular para as válvulas de escape. Então o mundo ele começa a oferecer uma paz. Para você, meu jovem, minha jova. O mundo começa a te oferecer a paz que ele tem. Não, aqui ó, você trabalhou o dia inteiro. Toma uma pinga aqui,
dá uma esquentada no peito, você já começa o dia daquele jeito. É mesmo? É. Aí você vai lá e toma. Não, aqui, ó, não sei o quê. Agora que você recebeu o seu salário, tal, você é virgem? Sou virgem. Vou te levar numa casa de prostituição. Você vai conhecer o que é uma mulher. Aí o moleque vai lá ter a primeira transa. Então você percebe que o mundo ele começa a te dar a paz que ele tem para aliviar a sua pressão, aliviar o seu estresse, aliviar aquilo que te contraria. A falsa paz que o mundo te dá. Então, a paz prometida pelo mundo, ela só aumenta o caos e espalha a desordem, porque o mundo confundiu a paz com prazer. O mundo confundiu a paz com aquela, como é que eu falo? Com aquela sensação de bem-estar da carne, aquele alívio, aquela sensação gostosa. Sabe quando você come um prato de comida que você estava com vontade de comer e você... E quando você, para quem bebe, né? Trabalha o dia inteiro, você fala, nossa, eu vou chegar a tomar uma geladinha trincando. Aí, cara, que delícia. Ou quando você trabalha o dia inteiro, toma aquele banho quente, senta no seu sofá e vai ligar a Netflix, você, ufa, eu mereço. Meritocracia, né? Eu mereço. Porque você está procurando bem-estar da sua carne. Você está procurando euforia. Você está procurando satisfação. E o mundo tem isso para te dar. E ele vai te dar, só que isso só vai aumentar a desordem e espalhar o caos. Tomar água aqui. Então o mundo confundiu a paz com prazer, satisfação e bem-estar da carne. Então eu tenho uma afirmação bombástica aqui para fazer. Todos nós somos viciados na mesma coisa. Todos nós. O vício do Jeremias é o mesmo vício que eu tenho. O vício meu é o mesmo vício que a Fatinha tem. O vício que a Fatinha tem é o mesmo vício que a Júlia tem. O vício que a Júlia tem é o mesmo que o Israel tem. O vício que o Israel tem é o mesmo que a Bárbara tem. E o vício que a Bárbara tem é o mesmo que a Larissa tem. Oi, Mateus. Como assim? A neurociência vai falar que nós somos viciados em picos de dopamina. Que nada mais é do que a busca pelo prazer imediato e a recompensa barata que ele nos oferece. Então, a pessoa que está em busca do açúcar, escondido por trás dos alimentos, ela está buscando picos de dopamina. A pessoa que está atrás de uma bebida para aquecer o corpo e trabalhar firme, ou vencer a timidez e fazer o que não tem coragem de fazer, ela está procurando picos de dopamina. A pessoa que fica rolando, como é que fala? O feed do Instagram, vendo Reels um atrás do outro, ela está tendo, vamos colocar microdosagens, né, de dopamina, porque aquilo traz o olho na tela, vendo coisas que te agradam, uma atrás da outra, porque o algoritmo já se especializou em você. Ele sabe, poxa, a Bárbara gosta de meme de gatinho, então vai colocar os gatos falando, os gatos dançando, e ela vai achar aquilo no máximo, então ela vai perder a hora. Ela vai passando um atrás do outro. E uau, olha que legal, isso é mais engraçado que aquele e tal. E cada vez você vai querendo aumentar a dosagem. Então todos nós somos viciados nas mesmas coisas. Só que as formas de nós obtermos o vício e satisfação da nossa carne que são diferentes. Uns vão ser viciados por jogos de azar e cassino online. Eu conheço pessoas que entram no famoso Tigrinho, entram nessas casas bet de apostas e fica aposta atrás de aposta. Porque, eu descobri, nesse horário, se eu colocar isso, eu consigo ganhar. Aí o cara ganha
E ele se sente o fodão. Nossa, vou quebrar a banca. Ganhei 2.000 numa tacada. Uau! Só que ele ganha 2.000, depois ele perde 20 de 200, que dá, sei lá, 4.000, entendeu? O dobro. Então, as casas, os cassinos online, eles fazem isso. Faz você ganhar grandes quantidades para você sentir, nossa, hoje está entregando. Então, vem que eu estou facinho. Aí o cara já começa a empolgar. Ou seja, ele vai apostando, e aos poucos ele perde R$50, R$100. Ah, eu ganhei 2.000, perder isso aqui é moleza. E quando o cara assusta, já perdeu tantas vezes que os 2.000 que ele ganhou, ele já está tipo 3 negativo, entendeu? Que ele perdeu os 2 que ele ganhou, mais 3 que não tinha. Está devendo a banca. E tem gente que vai e pega dinheiro com agiota para continuar apostando. É um vício. Porque toda vez que ele ganha, aquela sensação de bem-estar, aquele pico de dopamina que atinge, libera aquela química no seu cérebro, você... Mesma coisa quem é viciado em pornografia e sexo sem compromisso. Porque a pessoa está buscando aquela sensação de prazer imediato. Ah, para que ter compromisso, não é? Poxa, se eu tiver compromisso, eu vou descobrir que o cara ronca, que a mulher tem chulé, e que não sei o quê, que ela tem defeitos, aí eu não vou conseguir conviver. Não, vamos lá, é uma noite, é uma transa, cada um sai satisfeito e está tudo bem. Por quê? Está em busca de dopamina. Só que a forma de se obter é diferente, mas o vício é o mesmo. Ganância, dinheiro e poder. Tem pessoas que são viciadas em fazer dinheiro. Por que, Mateus? Porque quando ela trabalha e faz dinheiro, o dinheiro dá a ela poder de compra. E quando a pessoa tem poder de compra, o que ela faz? Consome. Sustenta os vícios. Seja no cassino, seja na pornografia, seja no consumo, que tem não só mulheres, mas homens que consomem, amam gastar. Sai o primeiro iPhone, compra. Sai o segundo iPhone, compra. Sai o primeiro videogame, compra. Sai o último videogame, compra. Porque adoram consumir. Você percebe que o vício é o mesmo? Todo mundo está querendo uma satisfação, um alívio temporário para sua carne. A pessoa quer se anestesiar da realidade. E é a mesma coisa drogas, é a mesma coisa bebida. Por quê? Porque a pessoa ela quer dar um corte na realidade, a realidade está chata. Vamos parar isso um pouco. Aí o que ela faz? Ela quer anestesiar. Bárbara, muito obrigado. Viu? Ela quer anestesiar aquela dor, aquele sofrimento. Por isso, meus irmãos, nós não devemos julgar ninguém. Todos nós somos viciados nos picos de dopamina. Queremos a mesma coisa, só que de formas diferentes. Uns, é claro, são mais destrutivos que os outros. Óbvio. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em crack é diferente de uma pessoa que é viciada em... Vamos colocar... em ficar horas em telas de celular. É a mesma satisfação de dopamina, mas um vício destrói mais do que o outro. Tudo leva para aquele alívio momentâneo. A busca pelo prazer imediato e a recompensa barata que ele nos traz. Por isso, nós não devemos julgar ninguém.
Então você percebe, a paz que Deus está te oferecendo é aquela que é produzida da relação que você tem com o Espírito Santo. A paz que o mundo te oferece é um alívio temporário para as suas dores. E como eu falei, seja através dos jogos, seja através de séries e filmes, seja através de sexo, de pornografia, de qualquer coisa. Só que tem pessoas que aprofundam desse lado, tem pessoas que aprofundam daquele lado. Tem pessoas que, diante das tristezas, compram um pote de Nutella e vai comendo um atrás do outro. Tá triste? Vai comer. Tá feliz? Vai comer. Aí a pessoa está viciada o quê? No açúcar, que está escondido atrás dos alimentos, porque eleva os picos de dopamina. Então você percebe que somos, infelizmente, uma sociedade viciada que precisa de libertação. Agora, o fato do meu vício ser, entre aspas, oculto, não me dá o direito de julgar o vício do outro. Ninguém vê os videozinhos que eu vejo escondido. Mas eu fiquei sabendo que o Rafael adulterou. Meu Deus, que irmão sujo, imundo. Excomunga ele da igreja. Porque o meu ninguém vê, eu escondo, varro debaixo do tapete, mas eu acuso o outro. Está errado. Todos nós estamos no mesmo barco, estamos sob a mesma condição. Se nós não relacionarmos com Deus, somos a mesma nação caída que multiplica a perversidade entre si. Então a chave, o segredo, está em eu relacionar com Deus. Eu ter essa relação para que a verdadeira paz seja produzida no meu coração. E guarde o meu coração de sentimentos como esses. Raiva, ansiedade, depressão. Só que isso é com base na comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu não estou relacionado com Deus, eu estou relacionando com quem? Com a falsa paz que o mundo oferece. O prazer. Ou a sensação barata que o prazer promove. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Abra a Bíblia agora em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Todos acharam? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Esse aqui é o antídoto. Esse aqui é como a gente vai se livrar da falsa paz para entrar na verdadeira paz. Amém? Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui fala, não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí aqui ele está falando que sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica. Isso mesmo. Acho que eu não vi não. Pela oração e pela súplica. E olha o que fala. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui ele está falando de dois hábitos que nós, como cristãos, devemos ter, que é o hábito de orar e o hábito de suplicar. São duas coisas diferentes. Oração é um diálogo com Deus. Oração não é um monólogo. Monólogo é quando eu falo sozinho. E faz até bem. Olhar no espelho, conversar consigo mesmo, de forma terapêutica é muito bom. Mas oração não é isso.
Oração é um diálogo com Deus. E um diálogo, ele tem momentos que você fala e tem momentos que você fica em silêncio. Porque você precisa ouvir o que Deus vai ministrar no seu coração. Então, um diálogo com Deus, eu tenho que falar, Deus, o Senhor sabe das minhas dificuldades, não sei o quê, e depois eu tenho que ficar calado. Literalmente silêncio. Estou entendendo, pai? Vai falando. E deixa Deus ministrar no seu coração. Então, oração é um diálogo. Se você só fala, isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Aí você percebe que você está tão, sim, como é que eu falo? Ansioso ou ansiosa, que você... Ninguém está entendendo nada. Claro que Deus entende, mas você não está conversando com Ele. Agora, a súplica também é um diálogo. Só que a diferença da súplica e oração está na intensidade e na urgência. Porque uma coisa é eu falar, Senhor, que o Senhor conduza meus passos. Aí eu estou orando, suplicando, aí você está na urgência. Você está naquela intensidade, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ou seja, você está precisando daquilo com urgência. É diferente. Então tem coisas na sua vida que você vai orar diariamente. E tem coisas na sua vida que você precisa suplicar. Repetir, ser intenso e ter caráter emergencial. Porque só quando o bambu tosse que você entende o que é súplica, né? Enquanto a vida está tudo bem, você só está orando. Mas quando o bambu tosse, aí você suplica. Então, tem situações na nossa vida que precisamos orar. E tem situações na nossa vida que precisamos suplicar. Então, por exemplo, aqui está falando, não andeis ansiosos, correto? Então, quando a ansiedade bater no seu coração, o que você precisa fazer? Vai para o joelho. Oração e súplica. Quando você se sentiu estressado, o que você vai fazer? Vai para o joelho, conversa com Deus, dialoga. Se for um estresse extremo, suplica. Me ajuda, Deus, tira essa angústia, essa raiva do meu coração. Sabe qual que é o problema? Que a gente não dialoga com Deus, a gente não conversa, a gente não suplica, e a gente vai acumulando inquietações, acumulando ansiedades, acumulando estresse, até chegar a um ponto da gente surtar. Aí o parafuso explanou, deu ruim. Agora, se cada ansiedade que viesse no meu coração eu resolvesse no joelho, que a gente tem costume de resolver na mão, né? Vem pra mão, tô preparado, né? Na força do braço. Mas a gente tem que resolver no joelho. Então, eu tenho que parar de acumular ansiedades. Eu tenho que parar de acumular inquietações. Se toda ansiedade e inquietação que vier no seu coração, você dobrar o seu joelho e falar, Deus, me ajuda. Meu coração está perturbado. Eu estou com uns pensamentos aqui que não vêm do Senhor. Me ajuda a lidar com isso. Aí amanhã, quando vier de novo, faça a mesma coisa. O problema é que a gente não faz. E a gente vai acumulando, até explanar. Até explodir. Aí você vira uma bomba relógio. Uma hora vai explodir, não sabe quando. O cronômetro está lá. Tic-tac, tic-tac, tic. Então, não andeis ansiosos significa isso. Ansiedade bateu, resolve no joelho. O estresse bateu, resolve no joelho. Ficou irritado, resolve no joelho. Porque senão você vai acumulando. E se você for daquelas pessoas explosivas, você explode uma hora. Se você for daquelas pessoas que não têm coragem de explodir em público e guarda, causa um efeito de implosão. O seu corpo começa a sofrer. Aí você começa a ter uma série de coisas no corpo, doenças, problemas de pele.
cabelo começa a cair, o pé começa a ficar cascudo, começa a rachar, começa a ter umas anomalias, porque o seu corpo está te dando sinais. Alguns órgãos seu começam a doer, coluna já não é a mesma. Então você vê que o seu corpo começa a reagir. Como você não tem capacidade de explodir, drenar aquela energia na explosão, o que acontece vai causar um efeito implosão. Então você explodiu por dentro. E o seu corpo vai ter efeitos colaterais disso. Eu conheço uma pessoa que qualquer tipo de coisa que ela passar na pele, ela desenvolveu uma alergia do nada. Então a pele dela fica toda descolorida, muda mesmo. Aí o moreno começa a ficar branco, igual aquelas pessoas que têm... Como é que é? Eu acho que é isso aí, vitiligo. Isso, entendeu? Então, assim, tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, fibromialgia, por causa de problemas assim que não conseguem lidar, fica carregando peso de todo mundo. Sim, claro, eu não sou nenhum especialista, nem terapeuta, mas o que a gente vê, por exemplo, ouve do nosso pastor, da nossa pastora, e pessoas que são especializadas no assunto, a gente vê que são pessoas que às vezes não têm aquela característica de explodir com os outros, ela explode dentro dela mesma. E o corpo vai reagir com o efeito colateral. Então, por isso que você não pode, em hipótese alguma, acumular pendências espirituais. Aconteceu algo, resolve no joelho, conversa com Deus. E você acha que amanhã vai ser diferente? Não, você vai falhar de novo, você vai errar de novo. Aí o que você faz? Levanta, sacode a poeira e segue a vida. É simples assim. O que você não pode ficar é acumulando para depois gerar um problema maior. Ok? Vamos ver exemplos de oração, né? Porque eu falei que oração é um diálogo. Em 1 Reis, capítulo 3, quem quiser abrir, pode abrir, viu? Se não quiser, pode ficar tranquilo, que eu vou ler aqui. 1 Reis, capítulo 3, aí a gente vai ver um exemplo bíblico de oração. Para a gente entender a diferença de súplica e oração. 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Diz assim: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então a gente vê que no contexto, Salomão ele faz uma oração pedindo a Deus sabedoria. Porque ele tinha um problema grande que ele se julgava incapaz de resolver. E na nossa vida, a gente vai ter essas reformas de casa, né? Essas escadas para subir com brita. Às vezes a gente vai se julgar incapaz. É aonde que nós não vamos confiar na falsa paz que o mundo oferece, mas confiar em Deus, em oração. Deus, a escada é grande, eu preciso do dinheiro. Trabalhar em obra é ruim pra caramba, mas me dá capacidade aqui, Pai. É isso. Peça a Deus. Porque tem orações, às vezes as pessoas me perguntam, mas não é errado orar pedindo coisa para você? Eu acho que errado é não orar. Mesmo que você ore errado, Deus, que é sábio, Ele vai entender o que diz essa oração. Ele vai conseguir traduzir ela. Mesmo que eu ore de forma que pareça ser egoísta, Deus sabe no fundo o que eu quero dizer com tudo aquilo. Talvez eu só não estou conseguindo expressar com palavras, mas o Espírito Santo está traduzindo aquela oração. Então, quando você ora, por exemplo, vamos criar uma situação aqui.
Aqui Salomão orou pedindo sabedoria, porque ele se viu incapaz diante de uma situação. Aí vamos supor que você está numa vaga de emprego, onde tem 10 vagas de emprego, só que a maioria das pessoas que estão lá estudou em escolas particulares. Só que a sua família não teve condição de colocar uma escola particular, você estudou numa escola pública. Aí você fala, Deus, aqui só tem candidato bruto. Eu me sinto o menor de todos eles. Pai, se for a tua vontade, me dê sabedoria e capacidade para estar entre os melhores, que o Senhor possa me capacitar. Eu vou estudar, eu vou fazer o meu melhor, mas se eu puder estar entre os 10 da vaga, eu agradeceria muito. Eu entrego em tuas mãos. Ou seja, você está orando para que Deus, de uma situação que você se julgue incapaz, que Ele te capacite, que Ele te dê sabedoria. Eu não vejo isso como uma oração errada. Igual eu falei, errado é não orar. Se você ora, se parece certo ou errado, não interessa. Pelo menos você está conversando com Deus. Pior é não conversar com Ele. Vocês entendem? Claro que à medida que você vai estudando teologia, vai estudando a Bíblia, a sua oração ela começa a ser mais madura. Já não é uma oração mais de adolescente, já não é uma oração mais de criança. É uma oração mais dura. Então você vai orar coisas concernentes ao reino de Deus. Mas o que a gente não pode deixar é de orar. Porque a oração é fundamental para a nossa vida. Então esse é um exemplo de oração por sabedoria. Um outro exemplo aqui de oração, Mateus 26, 39. Eu vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 26, versículo 39. Diz assim, ó. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui é Jesus orando. E Jesus está nos ensinando que tem situações que a gente sabe que vai acontecer. E que a gente até pede. Então, a primeira foi a oração de quê? Pedindo sabedoria. Essa segunda é a oração de quê? Pedindo livramento. Imagina, a sua empresa começa a ter um corte de despesa. Aí manda seu chefe embora. Manda seu amigo embora que trabalha lá do seu lado. Começa a cortar, ó, um por um. Aí você olha aquele cenário assim, você fala, Deus, acho que o próximo a ser corta dessa empresa sou eu. Aí você ora pedindo livramento. Aí você fala, ô Deus, eu tenho uma família para cuidar, tenho 2 filhos, bichinho come, então me ajuda aí. Você está orando pedindo livramento. É claro que a gente tem que se submeter a Deus, igual Jesus fez. Olha, se o Senhor puder, aparte de mim esse cálice. Mas se não puder, todavia seja feita a tua vontade. Eu sei que se eu sair de lá e se me cortarem da empresa, o Senhor vai promover outros meios para eu sustentar minha família, porque o Senhor está cuidando dela. Mas eu gosto de lá, tenho amigos lá. Se puder, Senhor, não me tira de lá, não. Você está orando. Você está conversando com Deus, pedindo que Ele te livre de um corte em massa. É uma oração. Então, a gente percebe aqui 2 exemplos de oração. Oração por sabedoria e oração pedindo livramento. Agora, vamos ver 2 exemplos de súplica. Aí, para a gente diferenciar a súplica de oração, ok? Mateus capítulo 15, versículo 25. Isso, 15, 25. Olha que interessante. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Você está vendo o caráter emergencial? Isso não é um pedido. Isso não é uma oração, isso é uma súplica. Não tem tempo. É intenso. Vamos ler só o contexto, partindo do verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Quando você vê escrito clamava, clamava é diferente de chamar. Chamar é
Ô Rafael, clamar, Rafael! Ou seja, você está clamando. É diferente. Olha lá. Clamava. Então, quando ela falava Senhor, ela, Senhor! Senhor! Gritando. Ela não está falando, Senhor, chega aí, vamos trocar uma ideia? Não, nada disso. Aí o que acontece? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, mesmo ele negligenciando ela, ela continuou clamando. Por isso que a súplica, ela não é uma oraçãozinha pontual. Você repete, você é intenso, você insiste. É igual uma pessoa que está lutando contra um vício. Deus, eu não consigo, me ajuda. Aí a pessoa precisa suplicar. Nesses casos, não é orar mais, tem que suplicar. Entra no quarto, grita com Deus, briga com Ele. Você precisa suplicar. Aí, ele, porém, não lhe respondendo, aí ela insistindo, né? 24, versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela continuou insistindo. Caráter emergencial. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Foi uma ofensa essa mulher. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! Isso é incrível. A insistência desta mulher, mesmo em face de uma aparente ofensa, mesmo em face de um negligenciamento, ela continuou insistindo, porque tinha um problema instalado na sua família. E ela estava suplicando, pedindo ao Senhor por cura e libertação. Então a gente percebe que aqui a mulher cirofenícia, né, a cananeia, ela começou a suplicar. Então lembrem, orar é diferente de suplicar. Outro exemplo, Lucas 18:13, de súplica. Lucas capítulo 18, versículo 13. Diz assim, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em algumas traduções está, Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Por mais que aqui a gente não vê ele gritando, a gente consegue perceber o caráter emergencial dessa petição. É uma pessoa que às vezes está ali, falhou, errou, talvez pela 100ª vez, e já se vê um pouco até desanimado. E às vezes se sente indigno. A Bíblia fala que ele não ousava nem olhar para os céus. Ele só batia no peito olhando para o chão, em sinal de humildade. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Lembra muito o que a mulher cananeia disse. Oh Deus, socorre-me, por favor. Só que esse socorre-me não é um problema instalado na família, é um problema instalado dentro do indivíduo. Então aqui é uma petição de súplica de uma pessoa que erra, peca, assim como eu e você, e que às vezes está ali diante de Deus suplicando, Deus, socorre-me, ajuda-me, eu preciso de Ti. Essas áreas da minha vida, eu preciso de libertação. Então é onde que fazemos petições. E essas petições de súplica. Então a gente viu o exemplo de oração, pedindo por sabedoria de Salomão, oração pedindo livramento, né, que é Jesus pedindo para Deus apartar o cálice, mas fazer a vontade dele.
Agora a gente viu de súplica, que era um problema instalado na família e uma mãe suplicando pela filha. A gente viu aqui em Lucas um indivíduo suplicando por si mesmo, reconhecendo a miserabilidade de sua alma, reconhecendo que precisa de transformação e que nesse momento precisou suplicar a Deus. Mesmo em silêncio, mesmo em baixa voz, mesmo com a voz engasgada, ele suplicou e falou, mesmo não conseguindo olhar para o céu de vergonha, ele falou: Deus, tenha compaixão de mim, socorre-me, eu preciso do Senhor. Vocês entendem a diferença? Oração de um lado e súplica de outro. Em João 14, 27, no início a gente leu, eu até anotei aqui, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Quando ele fala não se turbe, é não perturbe. Não deixe o seu coração inquieto, perturbado. Nem se atemorize. Quando nós estamos caminhando para a desobediência, naturalmente vamos ficar ansiosos, naturalmente vamos se atemorizar, porque a gente quer cobrir rastros, a gente quer fazer queima de arquivo, a gente quer que ninguém descobre. Por isso que a gente faz o quê? Escondido. Você não vai fazer a luz do dia. Então, toda vez quando a gente está a caminho da desobediência, a situação é só essa. Por que a gente está a caminho da desobediência em silêncio? Buscando a falsa paz que o mundo oferece. Que é aquela sensação de bem-estar que o prazer promove. Mas é uma sensação barata, temporária, uma anestesia para você passar ali os problemas da vida. É igual aquele pessoal, minha mãe já fumou muito, hoje ela não tem cara de fumante, mas ela já fumou muito quando ela não era cristã. Eu lembro que quando ela ficava muito estressada, ela gostava de fumar, porque ela falava que ela sentia uma sensação de alívio, o estresse passava. Só que aí o que acontece quando o estresse acontecia de novo, ela tinha que fumar mais. Aí depois, um cigarro já não dava, era 2. Aí depois 2 já não dava, era um maço, é um maço que fala, né? Um maço de cigarro inteiro, que era aquela caixinha. Aí um maço de cigarro já não dava, aí já era 2 maços de cigarro. Então você só vai querer dobrar a dosagem. Essa é a falsa paz que o mundo te dá, porque o mundo confunde paz com prazer, com picos de dopamina, com essa recompensa barata, esse alívio temporário que o prazer imediato te oferece. Mas a paz que Cristo oferece é diferente. Só que essa paz, ela só é gerada no seu coração quando você tem comunhão e relação com o Espírito Santo. Aí quando essa paz é gerada no seu coração, o que acontece? O seu coração é guardado da ansiedade, o seu coração é guardado do estresse, da irritação, da raiva, da angústia, da depressão, da loucura e qualquer outros tipos de anormalidades que advêm de acúmulos de estresse, acúmulos de ansiedade, acúmulos de pressão. Porque depressão é isso, é excesso de pressão. Vai acumulando. Como o cérebro é atemporal, não sabe discernir o que é ontem, o que é hoje, o que foi há 10 anos atrás, ele só vai acumulando informação, acumulando. Chega um momento que você começa a chorar e não sabe por quê. Mas talvez você está chorando porque 10 anos atrás você perdeu seu gato num acidente. Aí depois você perdeu um parente próximo. Aí depois foi um relacionamento mal sucedido. Aí depois você foi humilhado no serviço. Aí vai somando tanta coisa que você começa a chorar e não sabe por quê. Excesso de pressão. E o seu cérebro não mede o que foi ontem, o que é hoje, o que foi depois da manhã, o que foi... Não sabe, é atemporal. Então, por isso, que somente a verdadeira paz, que é o fruto do Espírito Santo, que vai nos ajudar a lidar com as situações. O nome disso é domínio próprio. Imagina, você vai atender um cliente, acontece muito comigo. Eu fico estressado.
Já até quebrei uma porta recentemente. Eu não pareço, mas sou meio estressado. Xingo os palavrão. Então, o que acontece? Aí eu fico estressado. Só que ao invés de eu resolver socando uma parede, que meus 2 cotovelos estão doendo até hoje. Eu bati tão forte, nossa, eu falei que arrependimento. Mas graças a Deus, dói, porque eu sinto. Então, só tem que agradecer a Deus. Só que eu poderia ter lidado com o estresse de forma diferente. Ao invés de ter jogado meus 2 braços numa parede. Eu poderia ter dobrado o joelho e falado: Deus, eu tô com uma raiva. Minha vontade era de esganar aquele cliente, socar a cara dele. Mas por ética profissional não podia fazer. Me ajuda, Pai. É isso. Resolver em oração. Aí o Espírito Santo vai gerando paz, a ponto de você ter domínio próprio, até as coisas não te afetarem mais. Como o apóstolo Paulo, que mesmo sabendo que ia ser martirizado, mesmo depois de ser pego, apanhado, espancado, continuava adorando o Senhor. São pessoas que desenvolveram tanto a paz dentro do seu coração que nada mais lhe afeta. Imagina desenvolver uma paz dessa, que nada mais lhe afeta. Então, só 2 perguntas para a gente encerrar. Se a verdadeira paz é o fruto da comunhão com o Espírito Santo, por que muitas pessoas que têm o Espírito Santo ainda não têm paz? Porque a pessoa é crente, tem o Espírito Santo, mas ainda não tem paz. Dois motivos. Ou é porque o crente aprendeu que a paz está fora e não dentro. Então, se você espera coisas boas acontecer para você sentir paz, você só vai sentir paz quando coisas boas acontecerem. O problema é que, aquela parábola que eu contei no início, a vida lhe traz contrariedades. Nem sempre tudo vai ser bom. A gente vive num mundo habitado por 8 bilhões de pessoas imperfeitas. Uma hora ou outra a imperfeição vai esbarrar em você. Uma hora ou outra a imperfeição vai te dar uma voadora, vai bater na sua porta, vai discutir com você no trânsito, no trabalho, na escola, online, numa rede social. Uma hora ela vai trombar com você. Então, no dia que ela trombar, você perde a sua paz, porque a sua paz é externa. Então, a paz, ela não deva ser baseada nas circunstâncias. Ela deve estar guardando o nosso coração. Porque, apesar das circunstâncias, eu continuo sentindo a paz. Então, o crente que aprendeu que a paz está fora e não dentro, mesmo tendo o Espírito Santo, ainda não consegue sentir paz. E também, a segunda opção é um crente que tem o Espírito Santo, mas não relaciona com ele. Que eu acho que é 90%, né? Porque se a paz é produzida com base na relação que você tem no Espírito Santo, logo, se você não está tendo paz nos seus dias, é porque você não está em contato diário com o Espírito Santo. Contato na leitura bíblica, contato em oração. Você já viu aquelas pessoas que dedicam muito tempo em meditações, né? Budistas e tal. Esses caras mais zen, quando você vai conversar, o cara chega, namastê, não sei o quê. Aquela espiritualidade, você fala, nossa, é bom estar do lado, é tranquilo. Então, quando você está em contato com Deus, você se torna parecido com Ele. Você já viu aquela pesquisa? Você é parecido com a média de amigos que você se relaciona, né? Com os 3 ou 5 amigos que você mais se relaciona. É a mesma coisa. Se você mais se relacionar com Deus, você vai ficar parecido com quem? Com capeta? Não, é com Deus. Por isso que nós devemos constantemente relacionar com o mundo, com Deus. E Jesus nos disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, porque a minha paz guarda o seu coração da ansiedade. E nem se atemorize, porque a minha paz guarda o seu coração do temor. A minha paz vos dou.
Coloque a mão no coração. E eu convido você nessa noite a orar em tom de oração, que é um diálogo com Deus, ou em tom de súplica. Deus conhece tudo, o seu coração, a sua vida, mas mesmo assim Ele precisa que você fale e dialogue com Ele, amém? Fechemos nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, entendemos nessa noite que quando julgamos o nosso irmão, estamos sendo soberbos, estamos sendo hipócritas. Como eu posso julgar aquele que é a extensão de mim mesmo? Como eu posso julgar aquele por ter um pecado diferente do que eu pratico, mas que no final estamos buscando a mesma coisa? Sensação de prazer, bem-estar da carne. Pai, nos perdoe pela nossa hipocrisia, pela nossa maldade, pelo nosso juízo próprio. É o que te pedimos, Pai. Oramos para que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria. Sabemos que a vida vai nos contrariar. A tua palavra nos diz: no mundo tereis aflições. Então sabemos que a aflição é certa. A palavra nos diz: basta cada dia o teu mal. Então sabemos que no dia virá o mal. Mas a tua palavra também nos diz que o Senhor nos dá da sua paz. E essa paz queremos desenvolver, Pai, em nossos corações. Nos ensine a relacionar contigo diariamente. Nos ensine a priorizar o diálogo contigo. Nos ensine, Pai, a suplicar quando precisarmos suplicar. Nos ensine a insistir quando precisar insistir. Nos ensine a ser intensos quando precisar de intensidade. Que o Senhor possa nos capacitar, Pai, para toda boa obra. Eu oro pedindo para que o Senhor possa regar essa palavra no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Eu entrego a vida, o sábado, a família, todos nós em tuas mãos. Nos ajude, nos ensine e nos capacite. Queremos ter saúde mental em ti, Pai. E sabemos que essa saúde é promovida pela paz, gerada através do teu Espírito em nós. Muito obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos dá. E nos perdoe todas as vezes que buscamos a falsa paz no mundo. Nos ajude, Pai, a caminhar, mesmo que a vida seja difícil, mesmo que a vida nos contrarie, mesmo que tenha obstáculos, que venhamos aprender a resolver as nossas brigas, confusões, nossos problemas no joelho e na oração. É o que precisamos aprender e é o que queremos, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E vamos caminhar. Vamos caminhar pedindo sabedoria, livramento, suplicando, para que venhamos realmente ser parecidos com Deus. E quando o problema vir, não venhamos buscar alívio temporário no mundo, mas venhamos buscar em oração, no joelho, a paz que Deus e Jesus nos prometeu. Amém?